Legal, deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca comprei casa no Brasil. O que eu tenho foi herança dos meus pais. Quando você compra no Brasil, lá tem o mesmo estilo é corretor que fala, de um mortgage broker, como que chama? O cara que empresta, é o mesmo esquema? Geralmente é um banco, né? Geralmente são os bancões, né? São os bancos, mas é porque lá no Brasil a gente copia as coisas, mas copia as coisas de uma forma não tão igual. Aqui você tem dois tipos de banco. Vou começar a explicar a partir daqui para poder falar a diferença. O que você faz exatamente. Aqui você tem dois tipos de banco. Você tem o Retail Bank e você tem o Wholesale Bank. O Retail Bank é o banco que vai lidar direto com o cliente. É um Chase, é um Wells Fargo, são os grandes bancos que vão te emprestar, você é correntista, vão te emprestar diretamente. O Wholesale Bank é um banco que não atende direto ao cliente final. Então, peraí, calma que você tá indo bem rápido. Então tem o Retail Bank, que é um banco normal. Exatamente. Bank of America, qual que você falou? O Chase, Wells Fargo, enfim. Que é o mesmo esquema do Brasil. Exatamente. Você vai lá... Itaú, Bradesco, Caixa, principalmente a Caixa Econômica no Brasil. Eu acho que tem que falar atacadista, né? Que a gente tá falando palavra em inglês, né? Então o retail, no caso, é atacadista e o wholesale é porque ele é não é wholesale. Wholesale é atacadista. Não, exato, mas a gente tá falando palavras em inglês e às vezes a gente tem um público brasileiro. Então no caso... O varejo e o atacado. Isso, correto. Isso, então, os grandes bancos de varejo, que são bancos... são bancos plurais, né? Eles não têm só o foco do investimento imobiliário, do financiamento imobiliário. Eles fazem o financiamento imobiliário como uma das formas de atender o cliente. Eles têm conta corrente, eles vão ter cartão de crédito, vão ter seguros, esse tipo de banco. O Wholesale Bank, que seria vamos dizer assim, o de atacado, ele só faz mortgage, só faz financiamento e ele não vai atender o cliente diretamente. Ele vai atender o cliente através do mortgage broker. O meu papel é atender o cliente... Que é um agente de financiamento. Exatamente. Né? É educar o cliente sobre o financiamento e até ajudar quando o cliente precisa de alguma questão de estruturação de crédito, enfim. E pegar essa documentação e fazer a aprovação junto ao banco. No Brasil, existe essa figura que ela é chamada de correspondente bancário. Só que o correspondente bancário, que também é remunerado, é muito semelhante com o daqui. A diferença é que aqui você tem que fazer uma prova nacional, você tem que fazer uma prova, você passa uma série de pré-requisitos que você cumpre e depois você tira a licença estadual para poder atuar em cada estado. E lá no Brasil isso não é regulamentado pelo Estado, não existe uma associação nacional. Você se credencia diretamente no banco. Por exemplo, a Caixa Econômica, se você for ser correspondente, você vai montar a empresa, tem os pré-requisitos da Caixa Econômica e você vai passar a atuar como correspondente bancário da Caixa Econômica fazendo financiamento também. Em outras palavras, falou pra caramba também. Em outras palavras, você contrata ele vai buscar os melhores bancos que tem as melhores ofertas baseado no teu perfil. É isso. Mas exatamente. Pronto, 1 minuto, o cara falou 2 horas. Diga de passagem, antes era um pouco parecido com aqui, né? Eu não acho que você fala, depois de 2008 teve essa regulamentação que é dessa forma que você está falando. Então foi mudado aí a regra do jogo a partir de 2008, após a crise, né? Isso, depois da bolha imobiliária que estourou em 2008, aí teve uma regulamentação do setor muito grande justamente para poder evitar esse tipo de vamos dizer nem fraude, mas sim para o cliente ser mais protegido no processo. Isso, correto. Porque antes estava em 2009, que aqui para mim foi muito bom, eles estavam dando dinheiro sem crédito para qualquer Zé Ruela. 2006, 2007. 2009 estourou. 2008 estourou. Aí depois a gente só foi pegar o reflexo, né, do que estourou em 2008. Sim. Mas o pessoal começou a fazer isso aí em 2006, né? 2006, 2007. Tava demais, né? Tava, prestava a rodo. Tinha casos, conheci amigos meus que pegavam mortgage, não sei se você estava aqui nessa época, fazia o mortgage e ainda pegava dinheiro de volta. Você lembra dessa época? O cara comprava a casa e ainda saía com 50 mil, 60 mil. Mas isso foi a bolha, né? Porque exato. As pessoas tinham uma casa de 500, valorizavam ela por 600 para ele poder pegar 600 para ele fazer um cash out. Não, mas na hora que dá compra, isso não existe. Em vez de o cara dar o down payment, ele comprava e ainda saía com um cheque de 50, 60 mil. Esse é um absurdo que aconteceu, né? E, graças a Deus que isso não... Após o 2008 foi regulado esse setor, né? Vou tentar explicar de uma forma mais simples, viu, Paulo? Mas assim, depois de 2008, uma das principais regulamentações é que agora existe uma figura de compliance dentro dos bancos justamente para poder checar as regras, né, que foram estabelecidas pelo Fannie Mae e Freddie Mac, que são as duas instituições que regulamentam o mercado interno.
E para poder evitar esse tipo de coisa, para poder ver se realmente, fazer tipo um double check, né? Ver se efetivamente aquilo dali que está sendo apresentado confere com a realidade para poder proteger o sistema. E eu acho que, inclusive, o sistema está protegido, né? Que o pessoal se fala, vai ter crise, mas não vai acontecer nunca o que aconteceu em 2008, porque hoje as pessoas, para comprar casa, tá muito mais, assim, passa no compliance, né? A pessoa coloca o down payment, tá ali, o banco não está tão exposto como estavam em 2008, não é isso? Sim, e... Só eles estão conversando, fica à vontade. Desculpa, viu? Mas eu vou incluir o Cláudio na conversa.